agradecer o convite do Rouxinol, né, para a gente consultar sobre esse tema. Na verdade, não vai ser uma palestra, porque os que me conhecem sabem que eu sou da roda de conversa, não sou da palestra. Apesar de ter passado pela universidade, mas eu tenho esse pé na educação popular, né, e na militância. Então, como disseram os meus da universidade, tinham que me conferir uma titulação porque não havia outra forma, mas que eu era muito mais uma ativista do que uma acadêmica. E eu achei que foi o maior elogio que eu recebi na minha vida. Então, vamos lá. Vai ser nessa perspectiva da gente estar pensando junto. E eu queria começar, João, eu tinha pensado numa abordagem mais integral. Mas o que é integral? Aí fui olhar, do ponto de vista espiritual, essa abordagem integral é do Papa Francisco, uma ecologia integral, onde ele convoca todos para o cuidado da casa comum. Está na encíclica, Laudato Si, é uma encíclica muito linda, que quando eu li e refleti, eu digo, nossa, esse Papa é Bahá'í, ele não sabe. Mas é maravilhosa essa encíclica, né? Então, o que eu disse? A gente é doutor, então a gente cria nomes novos para as coisas antigas, muitas vezes. Então, uma espiritualidade plena para o que eu estou chamando de uma ecologia da unidade. O que é isso? É da unidade mundial mesmo, porque não vai ter outra saída. Pode passar, então. Essa seria a apresentação. A gente organizou em 4 temas o que estamos fazendo à Terra: ecologia humana e desenvolvimento sustentável, ecologia e espiritualidade plena e ecologia da unidade. O que eu estou chamando de espiritualidade plena? Essa espiritualidade que não fica só na meditação, mas que é uma espiritualidade que é povoada de racionalidade e de ação no mundo. Então, seria ser um místico com os pés no chão. E para isso nós temos um exemplo maravilhoso, que é o de Abdu'l-Bahá, o filho mais velho de Bahá'u'lláh. Ele conseguiu nos mostrar, com seu exemplo de vida, o que era ser um místico com os pés no chão. Porque no momento que ele dá palestras e que ele também escreve e revela, e ele é o intérprete autorizado das escrituras de Bahá'u'lláh e da fé Bahá'í, das escrituras da fé Bahá'í, com esse exemplo, Abdu'l-Bahá nos coloca o que seria exatamente pensar sobre o que está ao nosso redor, procurar agir da melhor forma possível para o bem de todos. Então, ele é um intelectual para aquela época, apesar de não ter passado pela escola formal, mas é um profundo sábio. Ele é racional, ele tem os pés no chão e ele é profundamente místico. Então, é essa espiritualidade que a gente precisa aprender e praticar. Tentar ser um místico, né, com os pés no chão. E fazer coisas. Fazer o que tiver ao nosso alcance, da menor coisa que seja, para a gente conseguir, talvez, minorar um pouco esse panorama que a gente vai ver que não é tão agradável, que a gente tem pela frente. Então, vamos lá. Estou procurando as melhores palavras. Eu vou fazer outra afirmação assim que pode ser contraditória. Nós só conhecemos até agora este planeta com as condições ideais para o desenvolvimento da vida humana. Meu amigo Johnny, que já esteve na NASA, pode dizer: que é isso, Ana? Já tem não sei quantos planetas que já foram, nesses últimos anos, né? Já mostram evidências de vida. Uhum. E a gente sabe também, desde que Bahá'u'lláh fala, que existem milhares de mundos e cada mundo desses com suas criaturas.
Acontece que esses planetas que poderiam abrigar vida estão distantes de nós, muito distantes, e, por enquanto, nós só estamos brincando de órbita ao redor da Terra, né? Então, eu continuo com a minha afirmação até... Pode ser que nas próximas décadas eu diga eu estava errada. Já temos outro planeta com as mesmas condições desse. Mas vamos pensar de outra maneira, gente. Nós somos muito privilegiados, porque esse planeta é maravilhoso. Ele tem todas as condições de abrigar vida e desenvolvimento, e desenvolvê-la, né? Fazer a vida brotar, se desenvolver com beleza, com igualdade, com uma humanidade. Mas acontece que não é bem assim que o ser humano tem construído a sua história aqui no planetinha, né? Então, a pergunta é essa: como estamos convivendo em nosso lar terrestre? Obrigada. Porque agora já consegui ver tudo no slide. E não consigo ver mais nenhum de vocês. Próximo. A pergunta é essa. Na verdade, é uma provocação e uma pergunta, e eu queria depois. O que a gente tem feito à Terra? 2020 foi um ano que se destacou como ano recorde em termos de extremos climáticos. E a gente leu, todo mundo leu, né, o relatório do IPCC da ONU, lançado praticamente há um mês atrás, não sei, acho que nem faz isso tudo, que o mundo está agora a cerca de 2 graus Fahrenheit, 1,1 graus centígrados mais quente do que em 1800 e 1900, e aquecendo a uma taxa sem precedentes em pelo menos 2.000 anos. As conclusões são claras. As mudanças climáticas, elas afetam todas as partes do planeta e as atividades humanas são inequivocamente a causa. E aí, gente, eu tentei fazer assim, uma listinha. Eu digo, eu vou pegar só o ano de 2020 e o de 2021 e vou levantar um pouquinho do que são esses extremos climáticos. Mas resolvi ficar só com o ano de 2021, porque se eu juntasse os 2 anos, nem eu aguentei ler tudo que aconteceu em termos de mundo, né? Nós já começamos o ano, esse ano já, com terremotos na Indonésia, terremoto na Argentina, ruptura de geleira no Himalaia, a barragem aqui da Vale de Brumadinho, que foi aquele horror, nevascas no Texas, uma onda de frio extremo nos Estados Unidos, vulcão em erupção na Indonésia, tornados muito fortes nos EUA, dos Estados Unidos, incêndios na Austrália, os piores incêndios nesses últimos anos, explosão vulcânica no Caribe, terremoto de 5,9 no sul do Irã, tempestade de areia na China, ciclone na Índia, 24 mortos, 96 desaparecidos, enchentes na Alemanha e Bélgica, tempestades, quer dizer, chegou na Europa, né? Tempestade em Nova York, terremoto de 7,1 graus no México, tufão em Xangai, que cancela voo, metrô e aulas, e as queimadas da floresta amazônica e do cerrado que não param aqui no Brasil. Goiânia está pegando fogo e etc. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém vai escapar deste panorama. Por isso que eu estou dizendo que ou se une ou não vai ter mesmo jeito. Então, eu vou pedir para tu passar o próximo, moça, por gentileza. Então, a crise ecológica atual, pela primeira vez, ela não se trata de uma mudança natural, mas ela é induzida pelas concepções metafísica, filosófica, ética, científica e tecnológica do mundo. Isso é o Leff que já dizia isso em 2003. Já nos provocava afirmando isso. Ou a gente muda todas essas concepções em busca de um futuro comum, uma casa comum, um pensamento mais igualitário, mais humano, propriamente dito, ou então a coisa vai continuar cada vez mais difícil para todos nós. Esse relatório do IPCC, né,
painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ele foi coautorizado por 234 cientistas de todo o mundo, e ele diz que essas mudanças climáticas são generalizadas, rápidas e se intensificam. Nossa influência sobre o clima tem provocado eventos climáticos extremos, mais frequentes e severos. Você pode me dizer, mas o planeta sempre teve isso. Não nesta velocidade, não nesta intensidade. Esses últimos fenômenos são provocados pela humanidade. Isso não há dúvida. Aí você diz, e a pandemia não melhorou nada? Se melhorou muito, melhorou 25% de emissão dos gases de efeito estufa. Mais do que isso não foi. Mas a pandemia, ela ensina uma coisa para a gente. Quando é algo, se a gente continuar desse jeito, mais com a proximidade dos animais, as pessoas saindo mais da mata, vindo mais para as cidades grandes, nós vamos ter esta proximidade, porque vamos acabar com os ecossistemas naturais deles. E aí, essa questão de saúde pública, de transmissão, foi para o vírus. Nós, ambientalistas, o pessoal mais extremado já dizia assim, pois é, os dinossauros perderam para a gente, nós vamos perder para os vírus e bactérias. Ok, quem sabe? A gente não sabe, né? Vai depender de nossa própria vontade. Nós governo, nós sociedade, nós indivíduos, nós cidadãos, né? Nós pais e mães. Então, estamos, portanto, em meio a um tempo de transformações no indivíduo, na sociedade, nas instituições, principalmente nas relações entre os países do mundo. Ainda há tempo para reverter esse cenário desafiador, mas temos que começar agora. Então, os cientistas, vamos dizer, mais esperançosos, eles dizem que 2021 tem que ser o ano da ação para a questão do clima. Porque até agora, eu fico com a Greta, que diz para os governantes, que vergonha, vocês prometem, mas não cumprem. Né? O governo diz que assina os protocolos, os governos, né? Porque ela se refere aos governos, né? E alguns em particular, mas essa menina maluquinha, está por aí dando um recado super importante, que é dizendo para os líderes mundiais que é preciso mudar urgentemente, ou as novas gerações não vão ter planeta, é isso mesmo que ela diz. Do jeito que a gente, na adolescência, aumenta as coisas. Então, a ciência evolui muito, a tecnologia mais ainda. Eu tenho visto pequenos projetos ou uns projetos maiores, e em alguns países, são 7 países, eu acho, que já estão bastante adiantados em minorar, em mitigar esses efeitos climáticos extremos, mas outras grandes potências não concordam de jeito nenhum e continuam jogando gases de estufa na atmosfera. E aí a gente vai ter carbono, metano, etc. e tal. É um tempo de transformação. Vamos para o próximo? Porque eu vou ver se eu vou mais rápido. Próximo aí é para a gente ver que ser humano é esse. E aí é só para a gente ficar com gostinho, eu queria sugerir esse filme para vocês. Usem. He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. But at that moment, he wasn't a terrorist. He wasn't an insurgent. He wasn't an Iraqi. He was a scared man. تقدر تسامحيني ده انا قتلت بيك او خيك وما في قانون حسبني
تسامحيني؟ Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. And then I met, to me, the love of my life. And her name was Jen, and gosh, it was just like my world changed. Sumulin na panin mo. Hindi, dinido. Vamos dar continuidade, só para a gente refletir. Esse trailer foi só para vocês ficarem com vontade de conhecer as histórias de vida, são entrevistas de várias pessoas ao redor do mundo, e que mostram que todos somos um. O próximo, né, Muda? Obrigada. Eventos climáticos extremos, gente. Nunca a gente viu acontecer de uma forma tão rápida como agora. Acabei de dizer, eu não aguentei 2 anos seguidos, o ano da pandemia. E sabe o que é o mais interessante que eu ando achando? É que todo mundo discute, por exemplo, a pandemia, a questão das vacinas e tudo mais, mas não se consegue ainda fazer essa relação com a questão ambiental e a pandemia. É como se fossem 2 coisas separadas, como se os eventos climáticos extremos acontecessem em outros países, e não estivessem perto da gente. Não é distante, gente. São 30 anos. Daqui a 30 anos, se nada for feito, nosso panorama não é alentador. Daqui a 50 anos, então, nem sei. A coisa tem que mudar de qualquer forma. Então, vamos lá. É uma questão de unidade. As religiões vão estar se unindo para discutir cada vez mais sobre isso, debater essa questão. Os governos terão que se unir, até porque sai muito caro para você recuperar. Na Alemanha, a gente vê recuperar uma área desertificada, é impossível, muitas vezes. E sai muito caro você recuperar uma cidade, por exemplo, que uma onda de tsunami arrasa em poucas horas. Só um exemplo. Esses dias, o povo aqui na Paraíba ficou assustado. Um vulcão que lá nas Canárias, né, entra num alerta aí amarelo, aí vem os meteorólogos, calma, ainda tem o alerta laranja, ainda tem o alerta vermelho. E se por acaso este tsunami chega na nossa bela Jampa, temos alguma forma de impedir isso? Não, ninguém nunca pensou sobre isso, parece que não é com a gente. Vamos lá, para a próxima, que agora estou começando a me empolgar. Mudança climática pode forçar 216 milhões de pessoas a migrar dentro dos seus próprios países até 2050. Pontos críticos de migração podem surgir já em 2030 e aumentar ao longo de 2 décadas. Até 2050, no pior dos cenários, a África subsaariana lidaria com 86 milhões. O leste e o Pacífico Asiático com 49 milhões. O Sul Asiático com 40 milhões. O Norte na África com 16 milhões. A América Latina com 17 milhões. E a Europa Oriental e a Ásia Central com 5 milhões de imigrantes internos por causa do clima. Isso é do relatório Groundswell, do Banco Mundial, agora, dessa semana passada, 2021. Outra coisa, o Brasil, no final do período governamental passado, o Brasil tinha assinado um protocolo
mundial para as migrações. Um dos primeiros atos desse novo governo, desse novo período governamental agora, foi sair desse protocolo. Próximo. Bom, a superpopulação urbana. De acordo com a estimativa da OMS, até 2050, 70% da população do planeta viverá em centros urbanos. Com a superpopulação, são mais presentes os problemas ambientais urbanos diversos e crescentes. Essa foto aí do lado direito da tela é na China, gente. É para pegar o metrô, esse pessoal. Pegar os trens. Próximo. Bom, isso aí é só uma revisão rápida, problemas ambientais urbanos, né? Causas e consequências. Mobilidade urbana, aumento de veículo, pessoas passam mais tempo se locomovendo, a maior probabilidade de acidente e, sobretudo, emissão de CO2 com os nossos carrinhos, né? Muitos deles velhos, porque a gente não tem tempo de estar trocando carro todo ano. Consequências: o tempo absurdo gasto no deslocamento urbano, de engarrafamentos, fila de ônibus, terminais de metrô, gera problemas de saúde mental, estresse, ansiedade, violência no trânsito e outros problemas crônicos. Só quando por exemplo, para-se o metrô em São Paulo, quem mora em São Paulo, como o Mauro, se depender de metrô, sabe o problema que é, né? As ilhas de calor são causadas pelo excesso de edificação no ambiente urbano, impermeabilização do solo e poucas árvores na cidade. Entupimento dos esgotos, enchentes, vetores transmissores de doença, rato, mosquito, aí vem dengue, malária, chikungunya. A saúde pública está intrinsecamente ligada às questões ambientais. Lixo urbano, industrial, hospitalar, tóxico, lixões de céu aberto, pessoas que vivem no lixo e do lixo. Então, causando também esses extremos de pobreza e riqueza que a gente vai ver nas cidades, que hoje, vamos dizer, todas as grandes cidades brasileiras que têm, por exemplo, o cinturão de favelas ao redor da cidade, já sabem que a vida não é a mesma, né? A questão da violência, ela se torna cada vez maior. E todos esses problemas que a gente conhece, é a droga, é o desemprego, é a violência doméstica, é a violência contra a mulher. Então, se a gente for fazer assim uma lista, eu vou deixar para um próximo assunto. Passa o outro. Aí tá, em fotos. Pessoas morando na rua, porque não tem onde morar, né? É cada vez mais comum. E a gente muitas vezes acha que eles fazem parte da paisagem. A gente já nem se toca mais, nem se sensibiliza mais. Então, aí está mais ou menos um panorama. As enchentes nas cidades, gente, é uma coisa absurda, né? Agora, os que são, vamos dizer, para os matemáticos aqui do grupo, vejam isso, quanto dá em insumos para você reconstruir tudo isso, em dinheiro. Próximo. Crescimento desordenado das cidades, nós vamos ter vários tipos de poluição sonora, visual do ar, chuva ácida, lançamento de gases poluentes na atmosfera, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, o ácido que em contato com as nuvens forma ácido sulfúrico e cai como chuva. Chuva que pode queimar plantações, corroer monumentos históricos, causar morte de peixes, de árvores e provocar doenças respiratórias, entre outros efeitos. O interessante da chuva ácida é que ela pode ser produzida por um país e cair em outro. Imagina, não respeita a fronteira, né? Ocupação de áreas irregulares. As migrações, a carestia, a péssima infraestrutura das cidades, elas levam à ocupação da margem de rios, deixando debaixo de viadutos em costa de morros. No período chuvoso, a população dessas áreas sofre com enchentes, inundações e alagamento, e no caso dos morros, deslizamento, podendo ter vítimas fatais. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre
a importância de cada um fazer a sua parte. Mas, por enquanto, vamos refletir mais um pouquinho nessas. Vai ter mais como ver no próximo. Emissões de CO2 na concentração atmosférica, acho que isso a gente... Sim, que vão também de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, que são derivados da indústria do transporte, do desmatamento ou da queima de combustíveis fósseis, né? A mineração de carvão, o petróleo. São os combustíveis fósseis, que são vamos dizer, os maiores vilões. Essa emissão de gases fazem com que o planeta se aqueça e descongele as geleiras. Ah, tá, mas eu sei que tem cientistas que já estão usando uma tecnologia de impressora 3D e fazendo, dando uma formando grandes blocos de gelo, e essa forma geométrica dos blocos de gelo, eles podem se acoplar um ao outro e refazer as geleiras. Ótimo para eles. Só que é caro e é em pouca escala para o que a gente precisaria. Melhor que as geleiras não derretam. Então, aquecimento oceânico. Os oceanos absorvem 90% do calor terrestre, o que provoca derretimento, tanto nas geleiras marinhas localizadas nas áreas polares e nas costas do Alasca. E aí a gente vai ver também a extinção de corais pelo aquecimento da água. Legal, tem um pessoal que está bacana, os biólogos que estão se juntando e chamando a vizinhança e chamando mais os amigos e estão fazendo berçários para corais, com cano de plástico. Uma impressora 3D também foi utilizada e fez assim, uma espécie de dispositivo para você acoplar o coral no cano. E ali formam um berçário, eles colocam ali numa área preservada, que não venha coisa e tal, e esses corais eles têm uma proliferação muito rápida. É um princípio básico do desenvolvimento sustentável, que é você recuperar aquilo que foi perdido. Só, gente, que se é para ontem, precisa de todo mundo. Então, o degelo das geleiras nos polos, ele desacelera as correntes oceânicas, um fenômeno relacionado com a alteração do clima mundial, e causa sucessão de episódios meteorológicos cada vez mais extremos em todo o globo. O desaparecimento das geleiras significa menos água para o consumo da população, água potável, né? E água doce, aliás, e menos capacidade para gerar energia elétrica e menos disponibilidade para a rega de cultivo de plantas, né? Alimentos, produção de alimentos. Então, está tudo interligado. Próximo. Desertificação é outro problema. As áreas que vão perdendo, especialmente as áreas que vão perdendo a condição. Ah, mas já existiam os desertos, sim, mas eles vão aumentar. Esse é o problema, entendeu? A terra vai perder a condição de cultivo. E essas pessoas que já moram próximos aos desertos vão ter que migrar. E a gente volta para a questão da migração interna. Então, é um fenômeno ligado a outro. Próximo, isso aí nem vou falar muito, porque... Então, deixei por último a parte que nos toca, fazer o meia-culpa aqui. Desmatamentos e queimadas na Amazônia. Vou passar bem rápido, porque esse assunto é delicadíssimo. Próximo. A perda da cobertura florestal representa grandes ameaças. Perda de biodiversidade, capacidade da floresta de absorver o gás carbônico. Aí é porque dizem que ela é o pulmão do ar. Bom, era, né? Porque atualmente ela está expelindo com as queimadas está liberando mais gás carbônico do que absorvendo. Essa que é a verdade. Não gosto nem de pensar muito, não, porque aí eu vou ficando assim meia-dal. Então, ao mesmo tempo, há uma presença maior de CO2, que é liberado com a queima de árvores. As queimadas estão ligadas diretamente ao desmatamento, a grilagem de terra, expansão de fronteiras agropecuárias, garimpos ilegais,
Mineração, gente, quem já viu, onde você minera, a terra não se recupera, porque tem metais pesados que são jogados na mineração, e são áreas extensas, como a gente tem visto nos jornais e nos programas de TV que estão trazendo à sociedade, que parece que está anestesiada no sofá de cada um, mas enfim. E a exploração econômica descontrolada, que são as principais causas de aumento da destruição da floresta. Isso é do INPE, que eu ainda tiro o chapéu para o pessoal do INPE. Então, no Brasil, o Plano Amazônia 2021-2022 estabelece diretrizes para ações de fiscalização e combate ao desmatamento ilegal, queimadas e outros crimes ambientais e fundiários cometidos na região da Amazônia Legal. Mas não há, na prática, suficiente fiscalização nem vontade política e ética. E olha, eu vou dizer para vocês, eu preferi pedir ajuda de todos aqueles cantores maravilhosos, artistas, que nós conhecemos, que fez parte aqui do nosso tempo, e eles vão falar para vocês os problemas da Amazônia. Vamos ouvir uma canção para a Amazônia agora. Do Nando Reis e do... Deixa eu anotar do nome do menino, mas vai estar na ficha técnica da canção. Tropical da terra, a toda hora sofre um duro golpe contra trator, corrente, motosserra. A bela flora clama em vão, me poupe. Porém tem uma gente surda e cega para a beleza e o valor da mata. Embora o mundo grite que já chega, pois é a vida que desmate e mata. Mais vasta ainda, todavia, é a devastação e o trauma. Focos de fogo nos sufocam fauna, flora e até a alma. A Amazônia, razão de tanta insânia e tanta insônia. A Amazônia, objeto de omissão e ação errônea. Pra desmate, desvario, liberam a floresta no Brasil, pro agrobis e pra mineração, pra hidrelétrica, pra exploração, recompensando o crime ambiental, desregulando o clima mundial, negam ciência, incêndio e derrubada, negando vão passando a boiada. Que ignorância, repugnância a cada lance, a cada vídeo. Grande bioeco, estrogeno, matriz, suicídio. A Amazônia, abaixo desde governo que abandone. A Amazônia, não mais a soja, o pasto que seccione. Que pressione a Amazônia. Dos povos da floresta sob pressão, o indígena seu grande guardião,
em comunhão com ela há milênios, nos últimos e trágicos decênios. Vem vendo a nossa sendo ameaçada e cada terra desafagada, levas e peões e poderosos, com planos de riqueza horrorosos. É invasão, destruição, ódio a quem são seus empecilhos. Eles não ligam pra amanhã, nem pro planeta, nem dos próprios filhos. Que qualquer minério, tragada pela mata que transpira, a água que evapora, sobe e vira de veio subterrâneo a rio aéreo. Mais volumosos do que o Amazonas, os rios voadores distribuem seus límpidos vapores que afluem ao centro-sul, chegando noutras zonas. Então como é que na floresta mais chuvosa o fogo avança e ardendo em chamas nela queima de futuro uma esperança? A Amazônia, não mais um mandatário que intencione. A Amazônia, nem mais um empresário que ambicione. A Amazônia, pra mais um ciclo de nação colônia. A Amazônia. Visão monumental, que maravilha, obra da natureza que exubera, de cores, seres, cheiros, som de vida, tão pródiga, tão pura, tão diversa. A fábrica de chuva mais prolixa, a máquina do mundo mais complexa, o do oceano verde paraíso, o coração pulsante do planeta. 15 mil árvores com tudo, agora estão indo pro chão. 15 mil vidas derrubadas, só durante o tempo desta canção. A Amazônia, que nem desmatamento desmorona. A Amazônia, e nem desmandamento deixa insone. A Amazônia, e nem o aquecimento desfuncione. A Amazônia. O que o índio viu, previu, falou, também o cientista comprovou. Desmate, aumenta, o clima seco aquece, a mata, o céu e a terra que estarrece. Esse é o recado deles lá no fundo. Salve-se a selva ou não se salva o mundo, pra não torná-los um inferno, um forno. Salve a Amazônia do ponto sem retorno. Será que ainda está em tempo? Ou time disso já perdemos? Pois evitemos pelo menos os eventos mais extremos. A Amazônia, quando a
Ecologia humana e desenvolvimento sustentável. Ah, então não pode tocar em nada do planeta? Não, nada daquele conservacionismo. Mas o desenvolvimento sustentável, ele é ancorado pelo menos em 2 pilares. O primeiro pilar que a gente coloca, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentáveis, é não acabar tudo que tem, todo o recurso até o final. Então, não pode esgotar tudo. E o segundo pilar que eu chamaria garantir para as novas gerações, que as mesmas gerações possam usar aquele mesmo recurso. É uma forma simplista de colocar, mas isso comporta ações necessárias para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. E aí eu queria relembrar, em 2015, né, a ONU vai fazer os Objetivos do Milênio para o Desenvolvimento Sustentável. E olhando de um por um, são 17, eu vou pedir para você passar o próximo, usem por gentileza. Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Do Desenvolvimento Sustentável. Eu estou aqui pensando no do milênio que a gente não conseguiu e agora o desenvolvimento sustentável que a gente também não conseguiu. Mas, enfim, ele existe e a gente precisa cumprir. Olhando um por um esses princípios e meditando sobre eles, eu vi pelo menos tem uns 6 ou 7 princípios aí com a clara influência dos princípios da fé Bahá'í. Por que será, hein? Enfim. O primeiro deles é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade. Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Mas por que isso? Mulheres e meninas são mais importantes do que homens e meninos? Em alguns lugares do planeta são, sim, porque culturalmente elas é quem cuidam de muitas coisas. Eu lembro na Eco 92, quando nós fomos com a comunidade Bahá'í para o Rio de Janeiro, eu conheci uma senhora da Índia que tinha uma escola para meninas. E eles conseguiram erradicar uma doença, a filariose, que matava muita gente na região delas, somente ensinando as meninas e as mulheres a filtrar a água com algodão. Com esse método simples, ela conseguiu erradicar e estava lá para ganhar uma premiação. Então, existem muitos projetos. A sorte é que já existe muita gente fazendo. Mas muita gente Só um pouquinho, não é... Ana, esta mulher era a doutora Janak, uma Bahá'í. Isso, indiana, doutora ela ganhou Janak. o Prêmio Global 500 e ela tem Isso na Índia mesmo. Instituto Rural para Doutora Mulheres. Janak. Uma Bahá'í que ganhou. Pois é, a gente estava lá e participou desse momento com ela. Então, assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Parece que eu estou me repetindo? Não, gente, é para todos mesmo. Construir infraestrutura resiliente, promover industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é aquele que permite que outras gerações utilizem do mesmo recurso, gente. Não dá para desmatar e não replantar,
acabar com a questão ambiental e você não recuperar aquilo lá. A Terra, ela própria se recupera, mas ela tem um tempo para isso. A pandemia nos mostrou isso. No primeiro ano da pandemia, a gente pôde ver alguns sinais de recuperação da Terra, mas foi pouquíssimo tempo, porque a pandemia nem acabou direito, todo mundo já começou a fazer a mesma coisa novamente. Então, vem coisa maior aí pela frente para poder ensinar, porque se a humanidade não aprendeu com isso, o universo é pródigo. E Deus mais ainda, porque ele vai continuar dando a lição hasta que aprendam, né? Até aprenderem. Não aprendeu da primeira, vem a segunda, vem a terceira. Bom, 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter perda de biodiversidade. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivos em todos os níveis. E a do 17, que é a mais desafiadora, ao meu ver, parcerias em prol das metas. O primeiro desafio é que os nossos dignatários do mundo inteiro, como é que a gente diz? Assumam realizar essas ações. A segunda, na verdade, por que eu estou colocando isso? Porque eu fico indignada às vezes, porque quando eu olho ao meu redor e faço uma leitura de como esses dignatários estão se comportando, a gente vê que ainda é um cenário de guerra, gente. É intolerável. Nesse momento da humanidade, ainda se está unindo um bloco e outro. É a Rússia que se junta com quem mesmo que ela se juntou? Com a China, né? É o Reino Unido com os Estados Unidos e teve mais um que se juntou aí. Foi o Austrália. Estados Unidos, a Austrália. A Austrália quer construir os submarinos nucleares. Para quê, meu Deus? Mas, enfim, talvez... Não vou falar mais porque eu posso cair e correr num deslize que não vai ajudar em nada a ninguém. Próximo. Ou seja, nós temos ainda que perseguir esses 17 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. É um guia para o mundo inteiro, mais ou menos. Se daí nós vamos ter, desses 17 objetivos, nós vamos ter vários que são influenciados pelos princípios Baha'is. Né? Até a gente sabe porque temos Baha'is na ONU, e como me lembrou ontem um grande amigo nosso aqui do Rouxinol, o Badi, nós Baha'is somos semeadores, nós jogamos sementes de influência no bom sentido, né? De dizer que Deus é um, o povo é um, a humanidade é uma. É esse o nosso papel como Baha'is. Mas não só isso, eu diria, é pensar como intelectuais que alguns de nós somos, escrever, produzir, entendeu? Participar das manifestações, educar e, mais do que tudo, utilizar as medidas de sustentabilidade dentro da sua lá, do dia a dia, da sua comunidade, construir crescimento comunitário. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, ao Senhor pertence a terra. Esse é Salmos, né? É? Não. Quem é que é bom de Bíblia aí? Esqueci o que significa. Salmos 24. Salmos 24, 23, versículo 1. A ele pertence a terra e tudo que nela existe. Deuteronômio 10, 14. Deus é um, o povo é um, a humanidade é um. Foi Bahá'í. Isso é um princípio fundamental para a gente. Próximo. Bom, a primeira pergunta que eu faria também para nós, para cada um pensar, qual é a ecologia que necessitamos atualmente? E, gente, eu fui pegar alguns conceitos de ecologia, bem ao gosto assim, dos intelectuais, né? E você vê aí, eu descartei os mais racionais, vou deixar para outros colegas,
e peguei os da minha área de complexidade e subjetividade. Ecologia humana. O que é isso, ecologia humana? Uma ciência social pluridisciplinar, meu povo, que aborda as múltiplas dependências entre os sistemas sociais e naturais e enfatiza aspectos culturais e tecnológicos com a gestão de impacto ambiental suscitadas pela civilização humana. Nossa professora Iva Pires, aí de Portugal, ela nos ajuda a entender melhor o que é esse conceito de ecologia humana. Ecofilosofia enfatiza compromisso, compaixão, responsabilidade participativos, vê os seres humanos como agentes espirituais no mundo de evolução dotado de graça e significado. Esse conceito criado pelo Skolmonovsky, né? Skolmonovsky. Essa semana, eu e a Janete vamos assistir a palestra do Chomsky, né? E o pensamento dele a era dos extremos, né? A gente vai ver que é um pensamento diferenciado. Mas o que é que o Chomsky está dizendo? É um dos intelectuais vivos que tem ajudado a gente a formar essa ideia sobre o mundo. Vamos assistir, gente. Bom, ecologia profunda. Tudo está conectado no planeta. A relação entre o ser humano e o meio natural é uma relação bionívoca, uma relação de troca. E isso já dizia para a gente o chefe Cito, lá do Lakota. Tudo está interligado. O que fizer a terra, farás aos filhos da terra. Então, o indígena, os povos indígenas, de uma forma geral, tem isso muito claro para eles. Aí você pode dizer, e como é que tem índio que se junta com fazendeiro, com coisa? Ô, meu irmão, é um ser humano como o outro. As culturas vão se mesclando e misturando, e eles vão, muitas vezes, assumindo a cultura do branco como a cultura que dá para sobreviver nas cidades. E começa a pensar, na universidade dizia, eles mesmos diziam, professor, aqui a gente entra índio e sai branco. Como assim, menino? Porque se a gente não virar um camaleão, a gente não sobrevive dentro da universidade. E é verdade, não tiro a razão deles. Ecologia da alma, gratidão, respeito e responsabilidade pelo planeta que nos foi legado como habitat pelo Criador. Sentimento de amor, reverência à vida, gratidão a Deus, consciência da responsabilidade pela vida. Aí a gente vai se aprofundar mais na área dos sentimentos. E a ecologia integral, né, que é a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, que vai chamar a atenção de todo o povo católico, bispos, sínodos, para a nossa casa comum. Só lembrando que o Papa Francisco é franciscano e segue a linha do santo que é amado em várias religiões, que é o São Francisco de Assis, né? Eu, particularmente, tenho uma grande admiração por ele, porque, tendo vindo de uma família católica e de avó franciscana e mãe franciscana, só podia admirar Francisco, né? Então, vamos lá. Nem tanto, mas nem tanto, nem tão pouco, gente, porque São Francisco larga tudo e vai viver, irmão Sol, irmã Lua, irmão Chuva, irmã Morte, né? Vai viver numa profunda comunhão com a natureza. Também não precisa largar tudo. A gente tem que procurar um equilíbrio, uma moderação. Próximo conceito aí é onde a gente faz uma... Bom, há uma coisa interessante que a gente tem visto nesses últimos anos, que é uma boa, que é positiva, vamos falar de coisas boas também, né? As religiões estão se juntando em torno da questão ambiental e conversando com os seus seguidores sobre esse assunto. Os professores, eles também têm feito bastante isso nas salas de aula, até porque cai no Enem, no Enseja, em todas as coisas, a questão ambiental é uma questão de ponta. Ainda mais esse ano que a gente vai ter a conferência de Glasgow, mais para o final do ano, acho que novembro, e aí é onde, mais uma vez, a gente tem a esperança de que os líderes governamentais assumam esse compromisso diante do mundo, né? De mitigar as ações, de adaptar, fazer mecanismos de adaptação, de frear, mesmo que freasse
a emissão de carbono, se a gente conseguisse chegar no carbono zero, ainda assim a gente não ia conseguir reverter o que já está acontecendo em termos climáticos. Então, vamos aos poucos. Através da ganância, assim, a primeira citação é do patriarca Inácio de Antioquia. Na teologia da criação deles, ele diz: o mar materno está poluído, os céus estão alugados, as florestas estão sendo destruídas e as áreas desérticas estão aumentando. Nós devemos proteger a criação, melhor ainda, devemos embelezá-la, torná-la espiritual, transfigurá-la. Mas nada será feito, a menos que haja uma conversão geral de mente e do coração dos homens. O arcebispo anglicano Desmond Tutu, na colocação que ele faz pelo clima, ele diz: através da ganância estabelecemos uma economia que destrói até da vida. Nós mudamos nosso clima e nos afogamos em desespero. Deixemos os oceanos da justiça fluírem, que aprendamos a sustentar e renovar a vida da nossa mãe terra. E aí nós vamos ter o conceito Gaia assumido pelos religiosos de uma maneira geral. A terra como mãe, aquela que acolhe, aquela que nutre, aquela que recolhe. Né? A poluição e o aquecimento global representam uma ameaça ainda maior do que a guerra e a luta para preservar o meio ambiente. Pode ser a maneira mais... Aliás, a poluição e o aquecimento global representam uma ameaça ainda maior do que a guerra. E a luta para preservar o meio ambiente pode ser a maneira mais positiva de unir a humanidade. O Sheikh Ali... Tem uma coisa preta aqui que eu não consigo ler o resto. Lê aqui embaixo, Mo. Por favor, Moçem. 3 últimas linhas ou só a última linha? É a última linha. A poluição e o aquecimento global representam uma ameaça ainda maior do que a guerra e a luta... Cor, raça ou linguagem. Agradeço ao Papa Francisco e a sua defesa do Islão contra as acusações de violência e terrorismo. É o Sheikh Ahmed Mohamed El Tayeb, que é o imã da mesquita de Al-Azhar, no Egito. Ele é um sunita também, e vocês veem aí que ele agradece a defesa do Islã que o Papa Francisco fez. E ele vem defender a unidade, o valor da paz, da justiça, igualdade de direitos humanos, independente de religião, cor, raça ou linguagem. Próximo. É uma pessoa muito sábia também. O próximo. Bom, aí nós temos o nosso querido, né? Papa Francisco. Ecologia integral, a dignidade de cada pessoa se expressa numa lógica de relação com as outras pessoas e com o mundo. Relação que não é de domínio, imposição ou competição, mas que assenta numa ética do cuidado e na cooperação e reciprocidade. Cuidado assumido por todas as pessoas, de todas as gerações, independentemente do gênero, classe e etnia. Esta visão desafia-nos de forma colaborativa e abrangente a convertermos as relações que estabelecemos com o nosso planeta e com o resto da humanidade. Hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. É preciso revigorar a consciência de que somos uma única família humana. Revigorar, gente, não é revogar coisa nenhuma. Não há fronteiras nem barreiras políticas ou sociais que permitam isolar-nos. E por isso mesmo também não há espaço para a globalização da indiferença. E ele faz uma oração. Deus Todo-Poderoso, você está presente em todo o universo e na menor das suas criaturas. Você abraça com sua ternura tudo que existe. Derrame sobre nós o poder do seu amor, para que possamos proteger a vida e a beleza. Próximo. Próximo. Aí. Aí vem assim um pensamento que a gente faz. Esse pensamento está expresso também num documento Bahá'í, onde a gente reconhece que é notável que os líderes religiosos e organizações baseadas na fé
têm sido cada vez mais ativos em questões ambientais e de justiça social, à medida que estão relacionadas com as alterações climáticas. Mas a convicção religiosa não traduz-se automaticamente em serviço ao bem comum. É possível, por exemplo, ter uma congregação de adeptos bem-intencionados cujas ações pouco contribuem para a melhoria da sociedade. Há muito a aprender sobre como expressar ideias nobres em ações comprometidas e sustentáveis. Nesse sentido, as comunidades religiosas podem ser entendidas como comunidades de prática, em que os ensinamentos espirituais são traduzidos em realidade social. Então, estamos todos nesse barco de aprender a aprender como que a gente transforma essas ações nobres, esses ideais, em ações que realmente façam acontecer essa transformação que a sociedade tanto necessita. Bahá'u'lláh diz: dize, ó irmãos, sejam atos e não palavras, vosso adorno. Nós conhecemos essa palavra de Bahá'u'lláh. Próximo. Qual o conceito Bahá'í do que eu estou chamando de espiritualidade plena para uma ecologia da unidade? A unicidade da humanidade é a nossa verdade espiritual e social fundamental que molda a nossa era. Esse é o nosso conceito Bahá'í sobre essa que a gente está chamando de ecologia da unidade. Próximo. A Terra é apenas um país, os seres humanos são cidadãos. Bahá'u'lláh. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Próximo. Aprender a ler no livro da natureza. O que é que Bahá'u'lláh diz? Fixa no mundo o teu olhar e por algum tempo nele pondera. Ele desvela o seu próprio livro diante de teus olhos e manifesta aquilo que é pena de teu Senhor, o moldador de tudo informado nele inscreveu. Então, eu queria que a gente se elevasse agora e pensasse. Make us as waves of the sea, as flowers of the garden, united agreed through the bounties of thy love. As waves of the sea, as flowers of the garden, united agreed through the bounties of thy love. And make all mankind as stars shining from the same heights of glory.